Opa, fala aí rapaziada, mais um vídeo pro canal. Dessa vez falando sobre a colonização do Brasil, né? Já tem outro vídeo falando sobre a questão do descobrimento, descoberta, descobrimento, achamento, encontro, seja lá a questão da polêmica aí, né? Então nesse outro vídeo aí anterior eu falei sobre o cenário em que se deu o descobrimento, o papel da religião nesse primeiro contato. Tentei dar algumas características assim dos índios, como que os índios viviam, como eles faziam guerra, né? Como eram as habitações, as famílias, esse tipo de coisa assim. Enfim, é um vídeo muito interessante. Eu não sei se eu lembro se eu falei no vídeo sobre a questão da invenção da história, né? De como que essa história que a gente estuda, que a gente conta, né? Que a gente ensina, né? É uma história basicamente uma história eurocêntrica, né? É uma história inventada pelos europeus, né? É uma tradição bem ocidental de história. Essa história do descobrimento e da colonização do Brasil, né? É um relato português, não é um relato indígena, né? Se essa história fosse contada pelos índios, né? Seria uma história diferente, né? Os fatos de repente seriam os mesmos, né? Ninguém pode mudar o fato de Pedro Álvares Cabral ter chegado no Brasil em 22 de abril de 1500, né? Mas o relato que se faz disso, a explicação que se dá, os conceitos que se constroem, né? Eles podem variar dependendo aí do seu ponto de vista, né? Para vocês terem uma ideia, o próprio termo que a gente usa, né, nos nossos livros didáticos, mesmo nos nossos livros acadêmicos algumas vezes, o termo novo mundo, né? A descoberta do novo mundo, por exemplo, como título para a história da descoberta europeu, né? Basicamente europeu, porque o novo mundo é novo para os europeus e não para os índios, né? Os índios já viviam aqui há milhares de anos, então essas terras aqui não eram novas para eles, entendeu? Mas o que acontece é que a história é contada pelos vencedores, né? No caso que os vencedores são os europeus. Os índios não tiveram sua voz ouvida, não deixaram seus relatos próprios, sua visão de mundo, né? Eles foram meio que silenciados. E para você justificar a sua dominação e para você legitimar o controle e a posse dessas terras, é interessante que você faça o relato dos fatos e que você não deixe que os outros, né, que os seus oponentes, que os seus inimigos, entre aspas, vamos botar assim, os vítimas, né, sei lá, dependendo, ou dos seus aliados menores, dependendo do seu ponto de vista, né, é importante que você não deixe que eles falem, que eles contem o seu relato da história, né, porque aí isso pode deslegitimizar a conquista das terras e coisa e tal. Então, o problema é com os índios, né, a questão das terras indígenas é um problema que se estende até hoje, né? Então a história ela é objeto de disputas políticas também, coisa e tal. Então vamos ler o texto aí para não ficar muita resenha, muita longa, né? Colonização nos primeiros tempos. Então, as terras descobertas pela frota comandada por Cabral já eram habitadas pelos índios. Quem eram os índios? Tá lá no outro vídeo. Todo mundo já sabe mais ou menos, né, a questão dos índios aí, né? Essas terras já eram de Portugal segundo o Tratado de Tordesilhas de 1494, né? Ou seja, tinha um tratado que já dava direito aos portugueses de posse sobre o Brasil, né? Antes mesmo do Brasil ser descoberto. O Brasil foi descoberto em 1500 e o Tratado de Tordesilhas de 1494, né? E há tratados anteriores ao próprio Tratado de Tordesilhas. Até o último tratado entre Portugal e espanhóis que estava valendo quando Cristóvão Colombo chegou na América Central em 1492, era um tratado de 1479, se não me engano. Tinha um tratado, 1459, entre Portugal e Espanha, que eles dividiam as terras do ultramar, do além-mar, né? Porque Portugal foi o pioneiro na expansão marítima. Havia descoberto lá Açores, o arquipélago de Açores, Madeiras, Cabo Verde e tal. E os espanhóis também, ali em meados de 1450, também começou a se expandir, maritimamente falando, descobrindo novas terras também. E conforme essas terras iam sendo descobertas, ele ia dividindo entre eles o direito de posse dessas terras, com a bênção da Igreja Católica, né, do Papa e tal.
Então, aí, em 1479, tinha um tratado lá que dividia as terras a norte, seria de propriedade do rei espanhol, e as terras a sul seria de propriedade do rei português de Portugal e tal. E quando Cristóvão Colombo voltou a Portugal relatando a descoberta, né, das novas terras, que ele julgava que eram as Índias, que na verdade era uma ilha nas Índias, né, os portugueses, ao ouvirem essas boas novas, começaram a dizer que na verdade aquelas terras pertenciam a ele, os portugueses, fazendo referência ao tratado de 1479, né? Segundo esse tratado aqui, reconhecido pela Igreja Católica e tal, assinado entre portugueses e espanhóis, assinatura dos dois países, essas terras pertenciam. Então deu um problema bravo lá. Aí, em 1493 eles assinaram um tratado, né, dividindo as terras. Eles traçaram uma linha imaginária, se não me engano, a 100 léguas da Ilha de Cabo Verde, né, ali na costa africana. Uma linha imaginária 100 léguas ali. As terras a leste pertenceriam a Portugal e as terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha. Então seria só um pedaço menor do Brasil que pertence a Portugal. Mas aí Portugal bateu o pé, não aceitou. O Papa da época era espanhol, diga-se de passagem, né? Puxou a sardinha para os espanhóis. Os portugueses bateram o pé e tal e atualizaram o tratado, né? O tratado de 1993, ampliando essa linha, né, de 100 léguas para 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde, né? Então as terras a 370, a partir dessa linha imaginária, 370 léguas. Eu vou mostrar no mapa ali, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então as terras a oeste pertenceriam a leste pertenceriam a Portugal e a oeste pertenceriam a Espanha. Então boa parte aí do continente americano pertenceria à Espanha, né? A grande maioria. Portugal ficaria ali com um pedaço do Brasil, mais ou menos metade do que é hoje o Brasil, segundo esse tratado de Tordesilhas, e parte lá da Groenlândia, lá também, aquele bloco de gelo, vamos dizer assim, né, resumidamente. Mas aí depois tem a questão da expansão territorial do Brasil, que os portugueses avançam sobre terras espanholas, que pertenciam à Espanha, segundo o tratado de Tordesilhas e coisa e tal. Enfim, vamos voltar a esse assunto aí, a figurazinha que tem lá embaixo, lá, mostrando a linha de Tordesilhas, tá? Então, essas terras pertenceriam aos portugueses, né? Segundo esse tratado, as terras brasileiras. Então, os outros soberanos europeus questionavam a validade do tal tratado, o Tratado de Tordesilhas. O tratado que dividia esse novo mundo entre portugueses e espanhóis, né? Claro, franceses, ingleses, holandeses não aceitavam esse tratado, eles criticavam, né? Inclusive, o rei francês dizia que desconhecia no testamento de Adão, né, a divisão do novo mundo entre portugueses e espanhóis. Baseado em que os portugueses e espanhóis dividiam o novo mundo ainda a ser descoberto, né? Imagina só. Então os europeus, os outros países da Europa questionavam o Tratado de Tordesilhas, bem como os próprios nativos viriam questionar, né, rapaziada, se assim fosse explicado a eles do que se tratava. Então o fato é que, atenciosos que estavam com o comércio das especiarias indianas, né, os portugueses deixaram o Brasil em segundo plano. Só lembrando aqui que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em abril de 1500, quando na verdade estava indo para as Índias, né? Por conta de um mau tempo e tal, a frota fez um desvio para o oeste e acabou chegando no Brasil, meio que por acaso, apesar da perspectiva de que já haveria essas terras, né? Então, aí eles estavam indo para as Índias. O objetivo de Portugal era fazer comércio com as Índias, que era um comércio bem lucrativo e tal, né? Então o Brasil ficou meio que em segundo plano. Era um ponto de passagem para as Índias, né? Ali você parava no Nordeste brasileiro, né? Se abastecia com água, com alimento, tal, fazia alguns reparos no navio e partia para as Índias. Então era um ponto de apoio nesse trajeto, né? Foi assim até 1580 pelo menos, né? Então os franceses aproveitaram para frequentar as costas brasileiras, extraindo, assim como os portugueses, o tal do pau-brasil. Então a coroa portuguesa estava preocupada com o comércio das Índias, mas tinham muitos comerciantes portugueses, né, que já vinham para o Brasil explorar essa madeira aí, que era usada não só para fazer a tal da tintura, né? O pau-brasil dava um corante lá, que usado para atingir tecido, mas também para produzir caixotes, a madeira usada para reparo do navio e coisa e tal. Então os portugueses ficaram aqui explorando o pau-brasil, né? Estabeleciam feitorias, né?
no litoral brasileiro, e uma feitoria basicamente um entreposto comercial, né? Como se fosse um armazém fortificado, poderia ser uma casa pequena, uma grande construção tal, fortificado ali, militarizado, em que ali ele recebia a madeira vinda do interior do Brasil, carregada pelos índios, como eu havia dito no outro vídeo, né? E também essas feitorias recebiam os navios que estavam indo para as Índias e tal, para reabastecer os navios, esse tipo de coisa. Então, mas uma feitoria não é um ponto de colonização, né? É um entreposto comercial, basicamente. Então a terra do Brasil, o Brasil estava meio largadinho assim, e os franceses, depois também os ingleses, começaram também a fazer viagens para o Brasil para também explorar essa madeira aí, tá? Também não deixa de ser uma especiaria, né? Então, continuando a leitura do texto aqui, ó. Foi sobretudo a convergência de dois fatores que levou os portugueses a iniciar a efetiva colonização do Brasil. Esses dois fatores são as constantes incursões francesas às novas terras, né? Os franceses, os ingleses, depois mais para frente os próprios holandeses, né? E a crise do comércio das especiarias, ou seja, Portugal percebeu que os franceses estavam de olho no Brasil, né? Pelo menos em algumas regiões do Brasil, assim como depois os ingleses. E também aí os portugueses também perceberam que o comércio das especiarias estava dando menos dinheiro, estava sendo menos rentável, né? Sobretudo lá com a expansão do Império Turco Otomano pelo Oriente Médio e tal, atingindo ali regiões importantes do comércio das especiarias. Então os portugueses estavam ganhando menos dinheiro com o comércio com as Índias, né? As Índias não estavam mais tendo tanta importância na questão econômica portuguesa, e bem como Portugal também percebeu que se desse mole ia perder essas novas terras, né? Ia perder a colônia. Então, assim, em 1530, a coroa enviou uma frota sob o comando de Martim Afonso de Souza, encarregada de patrulhar a costa, fazer esse policiamento aqui, né? Expulsar esses corsários, esses franceses, esses ingleses que aqui tivessem, né? Encarregado de patrulhar a costa brasileira, expulsar os corsários, buscar metais preciosos, que era uma coisa muito importante, né? Um dos motivos também pelo qual o Brasil também não despertou muito interesse de Portugal foi que eles não descobriram, né, metais preciosos. É claro, havia esperança de que se procurasse direitinho acharia, né? Mas como eles não haviam achado e parecia ser meio complicado procurar tal, então eles, por esse motivo também, eles não deram muita importância ao Brasil, né? E Martim Afonso de Souza também, a esquadra dele responsável não só por procurar metais preciosos, mas também fundaram o núcleo colonial, né? Fundar o núcleo colonial já para garantir a posse da terra, né, rapaziada? Foi então que surgiu a vila de São Vicente, localizada no que hoje é o estado de São Paulo, tá? Mas aqui na região sudeste e tal. Apesar de que a principal região do Brasil frequentada pelos portugueses nessa época aí era o Nordeste, né? Então, a estratégia administrativa usada na colonização foi a criação das capitanias hereditárias, resolução de 1532. Então, de 1500 até 1530, 1532, né, os portugueses usavam o Brasil como ponto de passagem para as Índias, né? E o Brasil também era objeto de exploração de comerciantes de pau-brasil, basicamente. E colonização não havia iniciado, propriamente dito, né? Por conta daqueles fatores que eu havia dito lá em cima, lá começou a colonização. A partir de uma viagem, de uma frota de Martim Afonso de Souza, né? Então, aí qual seria a estratégia de colonização do Brasil? Bom, a coroa portuguesa decidiu usar uma estratégia que já haviam usado lá nas ilhas do Atlântico, né? As colônias tinham lá aquelas ilhas, né? Que é as capitanias hereditárias. Uma resolução de 1532. Então, continuando a leitura, ó. No Brasil foram criadas 9 capitanias entre 1934 e 1534 e 1536. Eu também tenho uma figura lá com as capitanias, assim como tem uma figura que eu vou mostrar a questão do Tratado de Tordesilhas. Então, em 1534 e 1536 foram criadas 9 capitanias hereditárias. A capitania do Maranhão, a capitania de Pernambuco, Itamaracá, a capitania da Bahia, Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo, Santo Amaro e São Vicente, né? Ao todo foram criadas
14 capitanias hereditárias divididas em 15 lotes, entregue a 12 donatários, ou seja, donatários tinha mais de uma capitania, né, rapaziada? A administração de uma capitania era concedida pelo rei, né? Nunca se esquecendo de que, na verdade, a colônia pertencia à coroa, né? Era posse do rei, tá? Então, cada capitania dessa, essa grande faixa de terra, né? Essa região do Brasil foi dividida em 15 grandes faixas de terra, né? Era terra pra caramba. Foi dividida entre os capitães donatários. Uma concessão é feita pelo rei a pessoas interessadas na empreitada, né? Ou seja, o rei ele terceirizou a colonização, né? Ele concedeu a particulares essas capitanias. Essa galera teria que ter recursos, né? Condições financeiras para fazer essa exploração nas novas terras aqui, ó. E quem é esse pessoal? Era normalmente cavaleiros da pequena nobreza portuguesa, né? O pessoal lá que já estava participando da expansão marítima, tal, já tinha uma certa atuação junto à coroa nesse sentido. Então, um capitão donatário deveria cuidar da defesa militar do território, tinha uma função militar, né? Assentar e governar os colonos. Uma das coisas que os capitães donatários deveriam fazer é doar terra para pessoas que quisessem morar e cultivar no Brasil e explorar também, claro, né? O capitão donatário também deveria recolher impostos devido à coroa, né? E claro, uma parte desse imposto ficava com ele, com direito a uma parte aqui, ó. Ou seja, o camarada era uma espécie de governador mesmo de uma capitania, né? Então, os direitos e os deveres dos capitães donatários estavam previstos na carta de doação e também nos subsequentes forais. Então, 2 documentos legislavam a relação do capitão donatário com a terra e com a coroa portuguesa, né? Que era a carta de doação, que era assinada logo no ato de entrega da capitania hereditária, e também os forais. Os forais eles poderiam vir depois ali para legislar a relação também do capitão donatário com o poder central lá, a coroa, né? Então, no fim das contas, o donatário tornava-se um grande senhor de terras, não propriamente um senhor feudal, pois estava inscrito numa lógica comercial que incluía regiões da Europa, África, Ásia e da própria América. Tomar água. Eu deixei essa última frase que eu coloquei, né, para deixar claro que, apesar ainda dos grandes resquícios da mentalidade medieval presente na colonização do Brasil, né, a própria mentalidade cruzadista, tal, aqui dos católicos, mas no entanto tem muita coisa moderna aqui, né? A colonização do Brasil ela está imersa no contexto do mercantilismo, né, em que a gente tem um poder central na Europa, porque durante a Idade Média a gente não tinha um poder central forte na Europa, né, rapaziada? O feudalismo implica basicamente a fragmentação do poder político em seus feudais. No caso aqui nesse contexto de descobrimento, né, nessa idade moderna, né, o poder central já é muito forte, tal. A gente já está vendo aqui já as sementes do absolutismo monárquico, né? Então, não tem nada de feudalismo nesse sentido, né? Então, no geral, as capitanias hereditárias não progrediram, né? Eram 14, né, capitanias, divididas em 15 lotes, né? A maioria delas foi um verdadeiro fracasso, com exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente, Pernambuco mais no Nordeste, São Vicente que mais no Sudeste, né? Que obtiveram sucesso graças, sobretudo, à lavoura de cana-de-açúcar, sobretudo no caso de Pernambuco, né? E no caso de São Vicente, com o tráfico de índios, com o aprisionamento de índios e tal. Também um pouquinho da agricultura regional também. Então, há muitos donatários, essas duas foram as duas capitanias que tiveram sucesso, né? Já as outras, há muitos donatários dessas outras recursos para a empreitada. Algumas capitanias não resistiram aos ataques indígenas. Os índios não estavam de bobeira, né, rapaziada? Inclusive aqui na região de Cabo Frio, a Confederação dos Tamoios e tal lá deu uma dor de cabeça danada para os colonos na época, né? E outras capitanias ainda foram abandonadas.
ou não tiveram sua ocupação iniciada de fato. É porque a coroa portuguesa ela reservava para si as atividades mais rentáveis. No caso, o pau-brasil era o monopólio da coroa concedido a terceiros, e também ali agora o cano-de-açúcar, né? Muitos colonos não viam perspectiva de lucro, né, nessas capitanias aqui. Teriam que investir, e o retorno seria incerto, e se viesse seria a longo prazo, tá? Então muitos capitães do Natal nem chegaram a vir para o Brasil. Alguns que vieram tiveram problema com os índios, outros não tiveram recursos para isso, tal. O próprio capitão donatário da Bahia, que eu esqueci o nome do cara, só lembro que o sobrenome dele era Coutinho, porque a família Coutinho era muito influente na discriminação portuguesa dessa época, né? Ele, por exemplo, foi devorado pelos índios, no ritual antropofágico e tal. Situação bem complicada. Então, aí diante do fracasso desse capitanias hereditárias, né, que eram descentralizadas e tal, né, em 1500, eu estou com o ano 1400 na cabeça, né, em 1548 o rei Dom João III criou o governo geral, com sede na Bahia, então abandonada, né? O capitão donatário da Bahia foi morto pelos índios, então a Bahia estava meio que abandonada assim. Então aí a capitania geral da Bahia foi reapropriada pelo governo português, né? E se criou ali o governo, a sede do Brasil, né? A capital do Brasil, a sede do governo geral. O primeiro governador geral da Bahia foi Tomé de Souza, tá? Que chegou à colônia em 1549 e criou a vila de São Salvador, né? Hoje conhecida como Salvador, na Bahia. São Salvador foi a primeira vila do Brasil com foro de cidade e seria a capital do Brasil até 1763, né? Não sei se ficou claro aí essa questão simples, né? Então, junto com Tomé de Souza, né, primeiro governador geral do Brasil, chegaram os primeiros jesuítas. A ordem dos jesuítas foi criada, se não me engano, em 1534, Inácio de Loyola, o Santo Inácio, no contexto aí já da reforma protestante, né, iniciada por Martim Lutero em 1517, lá na Alemanha e tal, né? A reforma protestante quer ver criado o objetivo de Lutero fazer com que houvesse esse rastro na Igreja Católica, né? A própria palavra reforma indica que ele queria que a Igreja Católica se reformasse mesmo, né? Que adotasse práticas mais cristãs, vamos botar assim, né? E abandonasse práticas mundanas, corruptas e tal. Mas o fato é que houve esse racha aí, e os jesuítas surgiram nesse contexto, e uma das metas dos jesuítas era expandir a fé cristã, né? E impedir a expansão do próprio protestantismo na Europa e no resto do mundo e tal. Então, e esses jesuítas, né, a ordem dos jesuítas criada em 1534, se não me falha a memória, foi reconhecida pela Igreja Católica em 1540, tá? Ou seja, depois do descobrimento do Brasil, né? Quando Tomé de Souza chegou no Brasil em 1549, a ordem dos jesuítas é recente, né? Mas já tinha uma certa relevância, eles que haviam ido combater lá no Oriente Médio e tudo, né? Então, junto com Tomé de Souza chegaram os primeiros jesuítas, que tinham como missão iniciar o processo de evangelização dos indígenas, também disciplinar o clero, o clero imerso em corrupção, inclusive no próprio Brasil, né? Práticas poucos louváveis para um membro da igreja, né? Iniciar as primeiras instituições, criar as primeiras instituições de ensino no Brasil. Vou tomar uma golada d'água, começando a gaguejar. Então, nessa época foi criado na Bahia o primeiro bispado da colônia, sendo nomeado o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. O bichão tem nome de comida, ó, Fernandes Sardinha. Inclusive também ele, assim como o capitão donatário da Bahia, ele foi devorado pelos índios, tá? Ele arrumou uma contenda aqui com o irmão do governador geral, Tomé de Souza,
aí tal, aí ele teve que voltar para Portugal, mas ele embarcou na caravela lá, e antes de ele começar a partir de Portugal, a caravela naufragou, afundou lá, e ele e uma galera foi atacado pelos índios e tal. Então, junto com a criação do governo central ali, o Tomé de Souza, né, veio os jesuítas, com aquelas missões que eu acabei de relatar. Foi criado o primeiro bispado da Bahia, né, ou seja, o Estado e a Igreja andam lá nesse período aí, né. Então, toda uma série de instituições e cargos foram criados para coordenar o esforço de colonização a partir do governo central sediado, como dito antes, na capitania da Bahia, na cidade de São Salvador. O governo central visava coordenar o esforço de colonização, né? Porque essa regionalização da colonização com as capitanias hereditárias, se esse governo central mostrou-se um fracasso, então vamos tentar centralizar isso aí para ver se dá certo. Então, a criação do governo geral com suas instituições e funcionários, a criação do primeiro bispado e a chegada dos jesuítas são processos simultâneos e articulados que visam tornar a colonização viável, o que implica, no fim das contas, uma ocidentalização do novo mundo. Então, a justiça europeia e o cristianismo, valores comuns aos portugueses, deveriam ser disseminados entre os nativos, quer eles queiram ou não. Ou seja, a justiça, a religião, tudo isso servia para legislar a vida dos colonos que estavam no Brasil, né? Os colonos também deveriam ser católicos, não havia essa ideia de liberdade religiosa nessa época, né? Então, a justiça e a religião que vinha para o Brasil na pessoa dos jesuítas, sobretudo, né, valeriam não só para os colonos portugueses que haviam chegado, mas também para os nativos, né, sem que eles tivessem a opção de escolher, né, rapaziada. Só um adendozinho aqui, né, quando a gente fala dos colonos aqui no Brasil, tinha muita gente que foi mandada para o Brasil que haviam cometido crimes lá em Portugal, né? Assaltante de rua, batedor de carteira, mendigos, vadios que ficavam perambulando pela rua lá e tal. Essa galera era pegada à força lá em Portugal e tinham como castigo ser mandado para o Brasil, né? Então, essas leis, essa região também servia para essa galera aí. Então, os primeiros africanos começaram a chegar a partir de 1533 no Brasil, né? Para trabalhar como escravo nas lavouras e em outras atividades, sobretudo de lavouras de cana-de-açúcar, que mostrou-se ser uma grande fonte de renda, aquilo que economicamente, junto com o pau-brasil, iria viabilizar a colonização no Brasil. O açúcar, que era também considerada uma especiaria na época, era muito caro na Europa. Então, o comércio do cana-de-açúcar era bem lucrativo também. Então, mas a principal mão de obra explorada nos primeiros anos da colonização do pau-brasil lá, os nativos, os índios meio que colaboraram, né? Uma relação de escambo, de troca. Os nativos tiravam a tora do pau-brasil, levavam para a praia, entregavam aos portugueses, né? Os portugueses, em troca, davam objetos que eram dos interesses dos índios, tipo faca, tesoura, machado, espelho, esse tipo de coisa. Que para os portugueses não tinham muito valor, mas que para os índios eram uma coisa que eles davam bastante valor, que eles achavam interessante obter, né? Pelo menos no primeiro momento foi a relação entre os portugueses e os índios no que diz respeito a esse comércio do pau-brasil, né? Então, no entanto, os índios não aceitaram trabalhar na agricultura. Então, depois que os portugueses decidiram colonizar o Brasil, aí a exploração do pau-brasil não se mostrou mais suficiente, né? Não era um motivador suficiente mais para iniciar a colonização, era necessária uma outra atividade rentável, ou mais rentável ainda, no caso foi a plantação de cana-de-açúcar. Então, aí que os portugueses pensaram, vamos usar os índios para trabalhar na cana-de-açúcar. Aí, né, os índios não aceitaram, aqui a leitura do texto, que no entanto, os índios não aceitavam trabalhar na agricultura por regime de tempo tão longo, presos no campo como escravos, e ter que trabalhar para produzir tanto de uma mesma coisa. A agricultura era uma atividade basicamente feminina entre os índios, né? E o que eles produziam na agricultura era basicamente para a própria sobrevivência. Eles não pensavam em produzir excedente para fazer comércio, para acumular riqueza, esse tipo de coisa.
Os índios tinham um pensamento bem diferente dos europeus nessa época. Então você botar um cara desse para trabalhar era uma coisa bem estranha para ele. E como ele estava na terra dele, né, a fuga dele era bem mais fácil e tal. Então era mais complicado, era relativamente complicado você manter um índio escravo numa lavoura, né? Então, continuando aqui a leitura, somada à resistência indígena ao trabalho nas lavouras coloniais, né, os índios não aceitavam esse trabalho, estava a oposição do jesuíta à escravização dos índios. Então, os jesuítas eram contrários à escravidão dos índios. Para os jesuítas, o importante era evangelizar e pacificar os índios, os nativos, esperar deles a colaboração ao ser desintegrado na sociedade colonial. Os jesuítas eram contra a escravidão dos índios, mas eles acreditavam que o índio deveria ser cristianizado, né? Deveriam aprender um pouco da cultura europeia, da cultura portuguesa, e assim eles serem integrados na sociedade colonial lá dos portugueses, colaborando, inclusive trabalhando na produção agrícola dos portugueses, né? Só lembrando aqui que os portugueses vão ser, os jesuítas, no caso os jesuítas, vão ser contra a escravização dos índios, achando que o fundamental seria a evangelização deles, a salvar a alma deles, né? E assim conseguir mais fiéis para a Igreja Católica, inclusive, né? Eles são contra a escravidão dos índios, mas são favoráveis à escravidão dos africanos. Inclusive, são os jesuítas, né, e demais padres católicos que vão dar justificativa ideológica para a escravidão negra. Tá? Esses colonos interessados na exploração dos nativos como escravos, e os jesuítas que eram contra a exploração dos nativos como escravos. Então, qual seria a solução para esse conflito entre alguns colonos e os jesuítas que estavam aqui na colônia? A solução viria com a expansão do uso de mão de obra escrava africana, sobretudo a partir de 1570. Então, a escravidão de africanos no Brasil passará a dividir espaço com a escravidão dos índios no século XVI. Mas no século seguinte será hegemônica, inclusive com o tráfico de cativos de pretos pelo Atlântico, se tornando uma atividade muito mais lucrativa. Ou seja, a escravidão indígena vai minguando, né, vai perdendo importância, enquanto vai ganhando cada vez mais importância a escravidão de negros africanos a partir de meados do século XVI, 1570, conforme disse aí, mas essa virada se dá sobretudo no século XVII e XVIII. Tomar mais uma água aqui. Porque disse não só que o escravo africano rende mais na agricultura, mas também o próprio comércio de escravo africano era em si uma atividade bem rentosa, né, para alguns comerciantes que faziam prevalecer os seus interesses aqui no Brasil. Então, cadê o século XVI? Uma atividade muito rentosa. Então, nessa leitura aqui, né? São estes trabalhadores que irão limpar o terreno, plantar, colher e processar a cana-de-açúcar, tornando possível grande lucro aos senhores de engenho, sobretudo do Nordeste, tornando viável a própria colonização portuguesa no Brasil, né? Só lembrando aqui que tem um capitão donatário, tá, que continuam a existir apesar do governo central, né, do governo geral estabelecido em 1549, e os capitães donatários nas capitanias que ainda continuaram na mão de particulares, esses capitães donatários doavam terra para colonos europeus que tivessem interesse em explorar o Brasil aqui, morar e explorar o Brasil, né? Essas terras que eram doadas para esses colonos chamavam-se seis-marias, que eram grandes extensões de terra, verdadeiros latifúndios, grandes fazendões, né? Que realmente era a galera que iria ocupar e iniciar o processo de exploração do Brasil pela agricultura, né, pela produção agrícola. Então, o Brasil vai adquirindo suas características mais marcantes: uma colônia escravocrata, com o trabalho de exploração da mão de obra preto africano, uma sociedade altamente hierarquizada, né, com esses proprietários de terra aí compondo da elite, né, que está no topo. Depois tem os grandes senhores de engenho, né, que são essa galera que recebe essas seis-marias, essas doações de terra. É um país marcadamente católico, é a religião oficial, vamos dizer assim, né? E é um país que produz produtos primários para exportação, cana-de-açúcar. Depois, primeiro pau-brasil, o cana-de-açúcar, o algodão, o fumo, mais para frente o ouro, o café e tal, né?
E o Brasil também era um verdadeiro caldeirão cultural, com a mistura das culturas africanas, no plural, né, as culturas indígenas, europeia e tal. Enfim, essa é basicamente a questão da colonização do Brasil nesse primeiro momento. Então aqui, conforme eu falei para vocês, ó, questão do Tratado de Tordesilhas, aqui ó, mapa de Luiz Teixeira, cerca de 1580, um mapa do século XVI, mostrando os limites de Tordesilhas e as capitanias hereditárias. Então, a linha de Tordesilhas seria essa aqui, ó. É claro que esse mapa aqui ele está meio distorcido, meio que roubando para o lado português, né? Aqui, por esse mapa aqui do século XVI, ó, a própria embocadura do Rio da Prata, né, e esse Rio Paraná aqui, ó, estariam do lado do propriedade portuguesa, vamos botar assim, né? Só que você olhar esse mapa aqui, ó, né, pelo mapa anterior, né, aqui, o que está aqui embaixo aqui, ó, a embocadura do Rio da Prata, com o Uruguai, inclusive, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, pertenceriam a Portugal. Na verdade, ninguém conhecia muito bem exatamente esses limites na prática, né? Então, os portugueses meio puxando a sardinha pro seu lado aqui, ó. Mas na real, né? Se você reparar aqui, ó, os 3 estados do sul não pertenceriam ao Brasil, né? Pertenceriam à Espanha. Ó, São Vicente I, São Vicente II, Santa Amaro, Itamaracá lá em cima, Ceará, Piauí e tal. Essas são as capitanias hereditárias. Então aqui, ó, o famoso quadro de Rugendas, cerca de 1830, talvez um pouquinho depois, retratando o interior de um navio negreiro, né? As viagens dos escravos para o Brasil eram cidades em péssimas condições, havia pouca água, pouca comida para os caras e ficavam muita gente em espaço confinado, sem ventilação, uma doença ali se espalhava muito rapidamente, condições insalubres, né? Não tinha banheiro, enfim, uma coisa bem complicada. Muitos morriam no meio do caminho. Se você fosse traficante de escravos, embarcasse 100 africanos e trouxesse o Brasil, se chegasse só a metade, né? Se morresse 50, se chegasse só 50 vivos, ainda assim você teria seus lucros garantidos, né? Era uma coisa bem sinistra mesmo. Então, basicamente isso aí, ó. Se você achou que ficou alguma coisa obscura, enfim, tiver alguma coisa que não ficou muito claro, se tiver alguma falha no vídeo aí, deixa no comentário aqui ou dê um like aí se gostou e é nóis.